No programa Hora e a Vez da Pequena Empresa de hoje, vamos abordar muito a relação empregado-empregador, com dicas, informação e muito conteúdo. Primeiro, o Dr. Piraci de Oliveira vai falar sobre o tema assédio moral. Em seguida, vamos ouvir o professor da Faculdade Rio Branco, Rubens Molina, que dá importantes dicas de como lidar com funcionários que têm um perfil difícil. E ainda tem muito mais. No quadro Pequena Notável, você irá conhecer uma pequena empresa que é especialista na produção de itens em papel e é referência no mercado nacional. E não perca a entrevista com o superintendente regional do Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, Wellington Diniz Monteiro. Olá! No programa de hoje falaremos do atual estágio do assédio nas relações de emprego. Passaremos o modelo de entendimento jurisprudencial do tema que vem mudando nos últimos anos, vem se refortalecendo nos últimos anos e criando uma boa base jurisprudencial de entendimento. Já há uma vasta jurisprudência, por exemplo, entendendo ser cabível a rescisão indireta do contrato de trabalho com base no rigor excessivo no trato com os empregados. O fundamento disso é o artigo 483 da CLT. Aquele empregador que trata o empregado com rigor excessivo, e essa é a expressão utilizada pela jurisprudência, já pode vir a ser causa da rescisão por justa causa do empregado em face do empregador. Tamanho é a força desse novo instituto. Um exemplo clássico disso é o uso de expressões que sejam intimidatórias, que sejam rigorosamente fora de contexto. Expressões como a porta da rua é serventia da casa, não está contente, pede as contas, devem ser inibidas pelas empresas sob risco de forte indenização. E essas expressões, esse tipo de diálogo mais ríspido, é que caracteriza o chamado assédio moral nas relações de emprego. Abusos na forma de administrar, como por exemplo revista íntima, detector de mentiras no processo de seleção, isolamento físico quando o empregado retorna de um afastamento para afastamento médico, são exemplos de maus tratos gerenciais num novo conceito de assédio moral. Não adianta culpar o chefe, a empresa é responsável em indenizar e as indenizações têm sido cada vez maior. Há um exemplo clássico trazido do Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região ao obrigar a indenização por danos morais de um empregado que não atingiu meta de venda e teve que desfilar com uma bola pendurada no pescoço com o dizer bola murcha. Esse é o tipo de postura causada por maus tratos gerenciais que deve ser evitado a todo prazo. Também em havendo a configuração, pode haver a rescisão indireta do contrato de trabalho. Se houver dano material, como por exemplo dano em sua vida profissional, necessidade de internação, esse ressarcimento poderá também ser pedido. Se a violência psíquica for grave o suficiente para causar uma doença do trabalho, a vítima, o empregado, poderá pleitear a estabilidade provisória do artigo 118. Havendo intuito discriminatório, também caberá a reintegração prevista na Lei 9.029 de 95. Muito bem, essas eram as principais mensagens que gostaria de passar no tema assédio moral nas relações de emprego. Até o próximo programa. Ao iniciar um negócio, o empreendedor deseja o crescimento rápido com a ajuda de seus funcionários. Mas, como em todas as empresas, sempre existe aquele funcionário que poderá tornar algumas situações mais complicadas, negativas. Existem pessoas que, no seu modo de trabalhar, elas têm realmente uma dificuldade de lidar com grupos, de lidar com chefias, de lidar com outras pessoas. Pessoas dentro das organizações são um patrimônio, é o único patrimônio da empresa que ele é atualizável. Todos os outros patrimônios, eles ficam obsoletos com o tempo, as pessoas não. Né? Então você pode pegar essas pessoas, pode modificar o modo delas se relacionarem com a empresa, pode motivá-las e aí você não vai ter, em vez de ter pessoas difíceis, você passa a ter pessoas criativas. Primeiro, identificá-los, né? Muitas vezes você tem funcionários que são
difíceis dentro de uma empresa, mas eles atuam meio que camuflados, você não consegue perceber todas as características deles. Tá? O melhor modo para você fazer isso é criando metas para os funcionários cumprirem, criando sistemas de performance e avaliação. Se você tem esses critérios claros, objetivos e estabelecidos pela gestão de pessoas dentro da organização, fica fácil de você identificar quais são as pessoas que não estão se enquadrando dentro desse perfil. Com as dicas dadas pelo especialista no tema, você poderá solucionar os problemas com os colaboradores de perfil difícil e deixar o ambiente mais harmonioso para o desenvolvimento do seu negócio. Você sabia que hoje, dia 31 de agosto, é comemorado o Dia do Nutricionista? Quem não gosta de comer bem? O nutricionista é o responsável por cuidar e instruir as pessoas a terem uma alimentação saudável. Estimular a atividade física e uma alimentação equilibrada são fatores que trazem qualidade de vida e longevidade. Há quase 20 anos no mercado, esta pequena empresa de Guarulhos é especializada na produção de diversos itens em papel. Os projetos são desenvolvidos especialmente para atender às necessidades dos seus clientes. A Papel Moeda atua no mercado há 18 anos produzindo artefatos de papel e papelão. São caixas, convites, cardápios, brindes corporativos. Nosso desafio é executar o que você imaginar em papel e papelão. Quando uma empresa, numa ação de marketing, precisa falar para o seu cliente, precisa presentear o seu cliente, a nossa embalagem vem agregar valor, ela acrescenta, ela conversa com o cliente. O mercado é competitivo e, para concorrer, a empresa busca sempre trazer o que é novidade no setor. No segundo semestre, as ações de marketing são mais intensas. Então hoje nós temos um quadro fixo de funcionários e a partir de agosto a gente contrata temporários para atender essa demanda. O diferencial da Papel Moeda no mercado é a qualidade. Para se obter essa qualidade, é o cuidado, é o capricho, é o feito à mão, é o olhar. Tudo aqui é feito manualmente. Esta é uma empresa que trabalha arduamente todos os dias para conquistar seu espaço e colaborar com o desenvolvimento do nosso país. Você está assistindo A Hora e a Vez da Pequena Empresa. Entrevista da semana. Você que tem propriedade rural, você que é dono de imóvel, você que precisa fazer um desmembramento, tem tudo a ver com o nosso entrevistado de hoje, que é o nosso convidado, o Dr. Wellington Diniz Monteiro, superintendente regional do INCRA. É o responsável por todo o estado de São Paulo. Dr. Wellington, é um prazer tê-lo conosco. Prazer todo meu. O senhor que é superintendente, por favor, nos explique o que é o INCRA e o que ele faz para a população. O INCRA é o Instituto Nacional de Colonização, que é o responsável por fiscalizar a função social da propriedade, e se essa função social não está sendo cumprida perante a lei, o INCRA arrecada essa área, esse lote, essa propriedade para fins da reforma agrária. Distribui para as famílias que precisam e lá assenta essas famílias. Então, esse é um dos principais papéis do INCRA. O outro é de prestar serviço para a população, a sociedade brasileira, do cadastro rural. Todo o cadastro rural de propriedade está com o INCRA que gerencia esse cadastro. Então, um dos papéis é a atividade social da terra e a outra é o cadastro
de imóveis rurais que estão todo sobre a gestão do INCRA, né? Ou seja, todo o desmembramento do que vai virar área não rural, ou seja, área urbana, área industrial e assim por diante, passam pela gestão do INCRA. Passa pela gestão do INCRA. Tem um setor de cadastro que coordena todo esse serviço de cadastro. Que é um dos serviços essenciais do INCRA. Né? Qual o impacto da reforma agrária para a sociedade na sua visão? Importante esclarecer para a população como um todo que a reforma agrária é uma necessidade da sociedade brasileira. Importante dizer que o conjunto dos países europeus, dos Estados Unidos, fizeram a reforma agrária, ou seja, descentralizaram, democratizaram o campo, distribuíram terra para o conjunto da população que necessitava para plantar, gerar alimentos. Então, a reforma agrária é uma necessidade de democratizar o campo. Nós temos uma malha fundiária no Brasil muito concentrada ainda. E tem muitas propriedades que ainda não estão cumprindo a sua função social. Então, portanto, essas propriedades, o governo federal, através do INCRA, fiscaliza essas propriedades, vê que elas não estão cumprindo a função social e lá arrecada, desapropria essas fazendas, essas áreas e assenta as famílias que lá precisam trabalhar. Bom, essas famílias estão assentadas, quer dizer, faz-se a reforma agrária, essas famílias estão assentadas e elas precisam meios de produzir, meios de gerar riqueza, meios de agroindustrialização. Existe algum programa específico do INCRA para isso? É importante essa pergunta porque, veja, a reforma agrária, o INCRA, não é só aquele que arrecada áreas, propriedades e dá para as famílias. Ele arrecada, ele dá as condições necessárias para as famílias se instalar naquela região, naquela área, do ponto de vista da sua estrutura, constrói estradas, da água, habitação, créditos, assistência técnica, ou seja, dá todas as condições para o agricultor familiar, que ele vai tornar um agricultor familiar, para ele produzir. Mais ainda, além da infraestrutura que o INCRA oferece para esse agricultor, pequeno agricultor que está chegando lá no campo, ele também vai ter a possibilidade de acessar o conjunto de créditos de assistência técnica, mas também vai poder escoar sua produção. Quando ele plantar, quando ele estiver colhendo, o governo federal, através dos programas institucionais, compra da pequena agricultura, dos pequenos agricultores, seus produtos para levar para a merenda escolar, para a população carente. Então, veja, a reforma agrária é uma política estratégica para o campo, e é importante dizer que o campo brasileiro da década de 60, 70, 80 foi esvaziado, porque não existia política, sobretudo para os pequenos agricultores. Então o governo federal, olhando essa realidade e indo na direção de incluir a população socialmente, começou a se distribuir terra e dar as condições para que essas famílias possam se fixar no campo. Então o governo federal, além de arrecadar áreas, leva um conjunto de ações, de políticas para o desenvolvimento do meio rural. Bom, em caso de desapropriação de áreas para fins urbanos ou de industrialização, qual é o procedimento junto ao INCRA? É lá que isso tem que ser feito, não é? É lá que isso tem que ser feito. Ou seja, o INCRA, é evidente que o INCRA sozinho não faz a reforma agrária, não desenvolve o meio rural. O que o governo da presidenta Dilma está fazendo hoje? Ele está juntando um conjunto de ações de outros ministérios, estamos fazendo a parceria com governos estaduais, com os municípios, para que juntar essas ações todas, dos diferentes governos, e dar as condições necessárias para que esse agricultor, esse assentado, possa se desenvolver. Então, o INCRA tem uma importância aí, porque ele mexe com a estrutura fundiária do Brasil, né, do ponto de vista de democratizar a terra, mas também dar as condições para que essa família possa sobreviver. E é importante dizer para o conjunto da população que é o pequeno agricultor, é o agricultor familiar, através do assentado ou aquele tradicional, que está sustentando a população brasileira. Ou seja, mais de 70% do alimento que vai para a nossa mesa vem da pequena agricultura. Mais ainda, 70%, mais ainda, 80% do emprego e da renda gerada no meio rural vem da pequena agricultura. Não é mais a grande indústria que está gerando emprego. Quem está gerando mais o latifúndio. O latifúndio. Quem está gerando emprego e renda
e preservando o meio ambiente, que é um aspecto importante, é o pequeno agricultor. Portanto, ele está assegurando o abastecimento da população brasileira, a segurança alimentar e nutricional, porque ele está preservando, ele usa menos defensivos agrícolas, né, tem uma política orientada do governo para isso. Portanto, ele tem uma importância grande para o desenvolvimento local dos municípios e regional. Por que desenvolvimento local? Porque, veja, esse agricultor que chega lá com todas as políticas do governo federal, de outros governos, ele acaba dinamizando a economia local. Ele começa a consumir na cidade. Mercado interno. Mercado interno, né? Então, veja, tem uma importância grande o agricultor familiar para o Brasil. Hoje nós temos quase 5 milhões de agricultores familiares que estão produzindo alimento, estão equilibrando o meio ambiente e estão ajudando a desenvolver a economia local e regional de cada canto desse país. O que é um nome bonito? Georreferenciamento do imóvel rural. O que significa isso? Pois é, esse é um serviço... É um bonito nome, não é? É bonito, mas também o serviço é importante. Claro. Né? Esse é um serviço necessário para que o agricultor possa saber que tamanho é a sua propriedade, que confrontação ela tem com outros imóveis rurais, ou seja, um levantamento cadastral, né? Um georreferenciamento de confrontação com outros imóveis rurais, e o INCRA faz isso. Até 4 módulos rurais, o INCRA que tem a obrigação de fazer esse serviço. Né? Mas se acima desse 4 módulos, o grande proprietário ele pode contratar o serviço para fazer o georreferenciamento necessário para a sua transação do imóvel, para a comercialização de outro serviço até. E como é que o cidadão comum consegue cadastrar o seu imóvel ou ter o seu imóvel junto ao INCRA? Pois é, isso é importante. Esse é um serviço que o INCRA presta para a sociedade brasileira, porque todo o cadastro rural, do imóvel rural, está com o INCRA. É o INCRA que gerencia, que coordena todo esse trabalho. Né? Todo o cadastro do imóvel rural está com o INCRA. Então, o agricultor familiar, o pequeno, o médio ou grande, ele tem que ir lá no INCRA fazer esse procedimento de atualização cadastral da sua propriedade lá no INCRA, de cancelamento, por exemplo, ele quer o imóvel que é rural, que virou urbano, através do plano diretor do município, né, já descaracterizou como imóvel rural, ele pode pedir o cancelamento desse cadastro para o INCRA. Então, é um serviço importante que nós estamos ajudando muito, inclusive o Estado de São Paulo, que é um estado que está crescendo, que tem programas habitacionais importantes, que está necessitando de adentrar em áreas rurais. E aí vem a prefeitura, vem os empreendedores solicitar para o INCRA esse cancelamento do cadastro que o INCRA gerencia. Né? O que é o CCIR? É um nome bonito, mas o que significa isso? CCIR é o Certificado de Cadastro do Imóvel Rural. Ou seja, para ele demonstrar que, de fato, o imóvel rural dele está com o INCRA, está com o governo federal. Registrado, é isso? Exatamente, ele está sendo gestionado pelo INCRA, está cadastrado lá, e para ele fazer qualquer atualização, qualquer baixa de registro, ele precisa descaracterizar esse imóvel, e é o INCRA que faz esse trabalho. Né? Ouvindo tudo isso que foi colocado, da importância do trabalho social, da atividade social da terra, do pequeno empresário para atividade de sobrevivência, fica uma pergunta no ar que nós temos que fazer, que é assim, ora, se ele está focado e voltado às pessoas de menor renda, né, na sua essência, por que o INCRA é sempre invadido? Não só em São Paulo, mas em todo o território nacional. O que é que está por trás de tudo isso? Pois é, essa é uma pergunta importante, porque muitos veem o INCRA como mediador de conflitos. Sim. De fato, tem situações que o INCRA tem que mediar o conflito. Mas veja, nós estamos trabalhando tem uma estrutura fundiária no Brasil com muitas contradições, uma concentração fundiária, ou seja, poucas pessoas com muita terra, e às vezes terra improdutiva,
e muitas pessoas, a grande parte da população, querendo voltar para o campo para produzir alimentos, sustentar a família. Então, veja, o INCRA tem uma importância de fazer, de disciplinar essa estrutura fundiária. Então, os conflitos vêm daí. Veja, você tem uma grande propriedade lá, que não está cumprindo a sua função social, seja do ponto de vista produtivo, seja do ponto de vista ambiental, né? O INCRA vai lá e detecta que essa fazenda, de fato, essa área não está cumprindo a sua função social. Então ela arrecada terra para o pequeno agricultor, e é importante dizer que tem uma pressão social para produzir alimentos, uma pressão social para repovoar, digamos assim, o meio rural, né? Então veja, você tem uma população organizada, você tem os movimentos sociais se organizam no campo, né? E veem que naquela região tem um conjunto de áreas e propriedades que não está cumprindo a função social. E diz para o INCRA, ou mesmo o INCRA vai lá e faz um perito, faz uma avaliação, uma vistoria, e vê que essa área não está cumprindo a sua função social. Então vai lá e desapropria. Então, mas demora às vezes, demora. Então vem a pressão social dos movimentos sociais, ocupa o INCRA, ocupa prefeituras, invade, né? Então, por isso que tem os conflitos, porque não está resolvido um problema social no meio rural brasileiro, né, que é a reforma agrária. Como eu disse aqui, todos os países fizeram reforma agrária, ou seja, deram terras, destinaram terra para o conjunto da população que precisa trabalhar, e o Brasil demorou a fazer isso. Está fazendo e faz enfim, com o passo, com a dinâmica que tem. Tem uma pressão social em torno disso, e é importante dizer que o conjunto da população apoia a reforma agrária no Brasil, né? Apoia, mas não é fácil fazer reforma agrária, porque você tem as forças... É um conflito de interesses permanente. Você tem... Wellington, não é fácil. Nós chegamos ao final do nosso tempo e eu pediria as suas considerações finais. Bem, primeiro dizer da importância de esclarecer aqui para o conjunto da sociedade, da população, sobretudo a população paulista, de que nós precisamos fazer um pacto na sociedade para desenvolver o meio rural. Portanto, eu queria deixar claro aqui da necessidade de entender, primeiro, a necessidade de fazer a reforma agrária, desenvolver o meio rural e dar um recado para o conjunto dos governos, seja municipal, estadual, federal, para que a gente possa fazer um pacto no sentido de povoar o campo e também levar desenvolvimento para o meio rural. Wellington Diniz Monteiro, queremos agradecer muito a sua participação e sabemos que o senhor está no epicentro de conflitos que vão durar algum tempo, que não vai acabar tão cedo. E te desejamos muito sucesso na empreitada. A você que esteve conosco, nosso mais profundo agradecimento, com a certeza que estaremos juntos na semana que vem. Até lá!